Fala galera, eu sou Arthur Nunes e nós somos do Programa de Educação Tutorial da Engenharia Elétrica e bem-vindos a mais um vídeo sobre o nosso curso de Python. Agora nós vamos iniciar a parte 3 do nosso curso, a parte de conceitos avançados. Mas antes de iniciarmos, é bom que a gente tenha compreendido e exercitado a parte 2, que nós acabamos no último vídeo. E a parte 1 foi aquela parte de introdução, onde falamos sobre o Python e sobre como preparar o ambiente. Então, antes da gente avançar para a parte 3, vamos fazer uma rápida revisão e um resumo relâmpago aqui do que a gente viu na parte 2. Começando em estrutura de dados, vimos que podemos fazer variáveis do tipo inteiro, do tipo ponto flutuante, do tipo string e do tipo booleano. Na verdade, vimos também que existem outros tipos, mas a gente aprofundará nisso depois. Podemos verificar os tipos das variáveis com a função type e vimos também que Python é uma linguagem de tipagem dinâmica, ou seja, podemos alterar o tipo de uma variável. E podemos também fazer conversão do tipos usando o tipo que a gente quer e um valor como argumento. Depois disso, em comandos e funções, vimos como fazemos importações, só que vimos também como fazermos importações otimizadas. E tudo que a gente importou, a gente pode ver usando a função dir, ou a gente pode até ver o que tem dentro de um módulo usando dir e passando o módulo como argumento. Depois disso, vimos como receber dados do usuário com a função input, como printar dados, informações em strings usando a função print. Prosseguimos para os operadores, vimos os operadores aritméticos. Nós temos 3 operadores especiais de divisão inteira, resto da divisão e potenciação. Vimos os operadores lógicos, AND, NOT e OR. Vimos os operadores relacionais que comparam se os dados são iguais, diferentes, maior que, maior ou igual, menor ou menor ou igual. Chamamos a atenção para não confundir o operador relacional igual com o operador de atribuição, que é um igual só. Vimos este operador que acabamos de falar agora, de atribuição, e percebemos que podemos fazer uma junção entre um operador aritmético e o operador de atribuição, para a gente resumir algumas expressões. Vimos que existem também os operadores bit a bit, que diferente dos operadores lógicos, os bit a bit avaliam a representação do dado na memória. Vimos os operadores de filiação e identidade, o in e o is. E por fim, nesse capítulo, nós vimos também a precedência dos operadores, que no final é só usar parênteses se a gente tiver com dúvida. Depois disso, a gente começou com controle de fluxo. Vemos como que definimos uma estrutura, que é com 2 pontos, e os procedimentos subordinados a essa estrutura devem estar devidamente identados. A estrutura condicional é o if, que a gente pode complementar com elifs e com o else. E depois vimos 2 estruturas de repetição. A estrutura while, que avalia uma condição, e a estrutura for, que itera uma variável, ao invés de avaliar uma condição. Depois disso, vimos também os comandos de desvio incondicional. Então, passamos rapidamente pelo conteúdo que vimos. Se você ficou com dúvida em algum tópico, volte àquela aula, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco para tirar dúvidas, ou até mesmo nos comentários do vídeo. E se você quiser treinar, façam os exercícios que estão sugeridos na apostila e não se esqueçam de usá-la para poder acompanhar as aulas. Lembrando que para baixar a apostila, basta acessar nosso site pte.cpde.fmg.br, o link vai estar na descrição, clicar em minicursos e oficinas, selecionar o minicurso de Python e fazer o download da apostila e do slide, se você quiser. Depois disso, nós estamos prontos para prosseguirmos com o nosso curso, entrando agora em conceitos mais avançados. Veremos estruturas de dados compostas, listas, tuplas, dicionários e strings, comandos e funções 2, definição de funções, modularização em pacotes e leitura e escrita de arquivos, controle de fluxo 2, tratamento de exceções e, ao fim, faremos uma introdução ao paradigma de orientação a objetos. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever e compartilhar o nosso conteúdo para que a gente consiga disseminar esse curso ainda mais. Então prepare aí que a gente começa a parte 3 a partir do próximo vídeo.